Capítulo 8. A disciplina e as linguagens do amor. Qual destas palavras é negativa? Amor, cordialidade, risos, disciplina? Nenhuma. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, disciplina não é uma palavra negativa. Disciplina deriva de um termo grego que significa treinar. A disciplina implica a tarefa longa e vigilante de orientar a criança desde a infância até a vida adulta. O objetivo é levar a criança a alcançar um nível de maturidade que um dia lhe permitirá atuar na sociedade como um adulto responsável. Esse, sim, é um alvo positivo. Treinar a mente e o caráter da criança para que ela se torne uma pessoa controlada e construtiva no lar e na comunidade exige que você use todos os tipos de comunicação com ela. Ponha a orientação em prática por meio de exemplos, modo de vida, instrução verbal e escrita, ensinando e aconselhando um comportamento correto, corrigindo comportamentos inadequados, proporcionando experiências de aprendizado e muito mais. O castigo é também um desses meios e tem o seu lugar, porém, na maioria dos lares é usado em excesso. Na verdade, muitos pais pensam que disciplina e castigo são sinônimos. Castigo é um tipo de disciplina, embora seja muito negativo. Alguns pais, especialmente aqueles que não receberam muito amor na infância, têm a tendência de fazer vista grossa à importância de cuidar de uma criança. Acham que o castigo é a principal tarefa na criação dos filhos, em vez de usar outras formas mais positivas de disciplina. Para ser eficiente na disciplina, os pais precisam manter o tanque emocional do filho totalmente abastecido de amor. Na verdade, disciplinar sem amor é o mesmo que tentar fazer um motor funcionar sem óleo. Parece dar certo por uns tempos, mas acabará em desastre. Por causa da confusão a respeito da disciplina, neste capítulo nos concentraremos no significado corretivo e comum da palavra, e no próximo falaremos sobre os aspectos do ensino e da aprendizagem da disciplina. Nos dois casos, analisaremos como a linguagem do amor de seu filho ajudará você a disciplinar. As crianças pequenas devem ficar longe da rua. A definição mais popular de disciplina remete ao ato de assegurar a autoridade dos pais e desenvolver as diretrizes para o comportamento dos filhos, de modo que estes vivam de acordo com essas diretrizes. Historicamente, cada cultura estabelece expectativas para o comportamento na fase adulta e encontra os meios para que isso seja alcançado. Observando a história, vemos que todos os tipos de sociedade consideram os seres humanos criaturas morais. Nas comunidades maiores, algumas coisas são consideradas certas e outras erradas. Algumas são aceitáveis e outras inaceitáveis. Embora os padrões sejam diferentes de um lugar para outro, nenhuma sociedade é amoral. Cada uma tem seus códigos, regras, leis e entendimentos éticos. Quando optam por uma vida imoral, as pessoas causam mal a si mesmas e prejudicam a sociedade na qual vivem. Os pais exercem o papel mais importante na disciplina das crianças, porque são eles que transmitem seus descendentes os padrões geralmente aceitos em sua cultura. Os bebês não são capazes de decidir como viver, e sem a orientação dos pais, não sobreviverão até a fase adulta. Durante a infância, os pais precisam não somente controlar o comportamento do filho, como também garantir que ele cumpra as regras. Isso significa que não permitirão um bebê engatinhar em direção à lareira, por mais atraentes que sejam as chamas. Mais tarde, quando tiver 2 ou 3 anos, a criança precisará ser mantida longe da rua para não ser atropelado por um carro. Os pais também precisarão guardar os medicamentos e as substâncias tóxicas longe do alcance do pequeno. A partir dessa fase da infância, que exige controle total, os pais seguem em frente, dedicando mais de uma década para educar os filhos até um nível aceitável de autodisciplina. O caminho rumo à maturidade é aquele no qual cada criança precisa caminhar e no qual cada pai precisa acatar sua responsabilidade. É uma tarefa assustadora, que exige sabedoria, imaginação, paciência e grandes doses de amor. Muitos pais ficam confusos quanto ao melhor caminho para educar os filhos, não confiam em si mesmos e estão prontos para ouvir o especialista do momento. No entanto, até os especialistas apresentam teorias conflitantes e oferecem conselhos contraditórios. Isso tem gerado muitas divergências a respeito dos padrões de disciplina nas famílias. E, em razão disso, os padrões de disciplina variam muito. Se você quiser ler mais sobre este assunto, veja a seção Leitura Adicional ao final deste livro. Antes da disciplina. O amor se preocupa com os interesses dos outros. A disciplina também. Portanto, ela é com certeza uma atitude amorosa. Quanto mais a criança se sentir amada, mais fácil será discipliná-la.
porque ela precisa se identificar com os pais a fim de aceitar a orientação deles sem ressentimento, sem hostilidade e sem comportamento obstrutivo e passivo-agressivo. Isso significa que precisamos manter cheio o tanque de amor da criança antes de aplicar-lhe a disciplina. Se a criança não se identificar com os pais, ela considerará cada pedido ou ordem como uma imposição e se ressentirá disso. Em casos extremos, passará a ponderar no pedido do pai com um ressentimento tão grande que sua reação diante dele e diante de todo tipo de autoridade será sempre fazer exatamente o oposto do que foi solicitado. Michael tem 10 anos. Seu pai, Paul, é advogado e trabalha por longas horas. Nos fins de semana ele corta grama e executa outros serviços domésticos. De vez em quando assiste a um jogo de futebol no sábado e quase sempre passa o tempo trabalhando em seu escritório em casa. Michael não o vê muito. A principal linguagem do amor de Michael é tempo de qualidade, e por isso ele não se sente muito amado pelo pai. Quando o fim de semana se aproxima, Paul está física e emocionalmente cansado, sem disposição para aturar brincadeiras de criança. Sua disciplina é quase sempre acompanhada de palavras ásperas proferidas em tom de raiva. Ele acha que essa é a disciplina que seu filho necessita para vir a ser um rapaz responsável. No entanto, a realidade é que Michael se ressente profundamente da disciplina e sente medo do pai. Tem pouco desejo de obedecer aos desejos dele e passa a maior parte do tempo evitando sua companhia. Mesmo o observador casual é capaz de ver a relação que existe entre a aparente falta de amor de Paul e a falta de respeito de Michael. As palavras ásperas do pai e o tom de raiva em sua voz poderiam ser tolerados por um filho que sentisse segurança no amor paterno, mas quando o tanque do amor está vazio, como no caso de Michael, essa disciplina produz raiva e amargura em vez de responsabilidade. Se Michael sentisse segurança no amor do pai, saberia que a disciplina que recebe é pelo menos na cabeça do pai para seu próprio bem. Porém, como não se sente amado, ele considera a disciplina uma atitude de egoísmo. Michael se vê cada vez mais como um aborrecimento para o pai, e isso afeta seriamente sua autoestima. Por certo, é muito importante que você ame seu filho de forma incondicional, e poderá fazer isso com maior eficiência se conhecer e falar todas as linguagens do amor. Toda criança precisa desse amor incondicional para manter cheio o tanque emocional. Então, você será capaz de discipliná-la e obter os melhores resultados possíveis. Tenham prioridades, prezados pais. Pratiquem o amor incondicional e depois disciplina. Como a criança ama? Antes de estar capacitados para disciplinar eficazmente uma criança em amor, precisamos fazer 2 perguntas. 1. Como a criança ama? 2. De que meu filho precisa quando se comporta mal? E então, como a criança ama? De forma imatura. Em contraste, os adultos procuram amar de maneira incondicional. Falhamos com frequência e caímos naquilo que se chama amor recíproco. Por exemplo, Ryan sente profundo afeto por Rose e deseja que ela se apaixone por ele. Querendo fazer o melhor, ele tenta ser agradável, calmo, útil, gentil, respeitoso e atencioso com ela. Como não tem certeza do amor de Rose, ele tenta evitar comportamento imaturo e empenha-se em ganhar seu amor. Esse processo racional para obter amor chama-se amor recíproco, porque Ryan faz o possível para receber o amor de Rose em troca. No entanto, a criança não ama de maneira recíproca ou incondicional. Por ser imatura, ela ama de forma egoísta. Instintivamente, sabe que necessita sentir-se amada, isto é, ter o tanque de amor abastecido. Mas ela não sabe que o tanque de amor de seus pais também precisa ser suprido. Sua preocupação única e verdadeira é com a condição do próprio tanque de amor. Quando o nível está baixo ou vazio, ela é compelida a perguntar freneticamente: "Você me ama?" A resposta dos pais será muito importante para determinar o comportamento dela, uma vez que a causa principal do mau comportamento é um tanque emocional vazio. Alguns pais pensam que a criança deve tentar conseguir o amor e a afeição deles por meio de bom comportamento, mas isso não é possível. Por natureza, ela usa o comportamento para testar o nosso amor. Quando a criança pergunta: "Você me ama?", se respondermos: "Sim, eu amo você", e abastecermos seu tanque de amor, eliminaremos a pressão e sua necessidade de continuar a validar o que sentimos. Será mais fácil também controlar seu comportamento. No entanto, se cairmos na armadilha de pensar que o filho deve conquistar nosso amor mediante bom comportamento, viveremos continuamente frustrados. Também veremos nosso filho como uma criança má, desrespeitosa e insensível, quando, na verdade, ela precisa ter a certeza de que a amamos. Quando a criança se comporta mal.
Há pais que desaprovam a atitude da criança que usa o próprio comportamento para perguntar: "Você me ama?" Se ela se sentir ansiosa demais por amor, seu comportamento será inadequado. Nada torna uma criança mais ansiosa do que falta de amor. No entanto, não faz sentido exigir bons modos sem antes ter certeza de que a criança se sente amada. A segunda pergunta que precisamos fazer a fim de disciplinar com amor é: de que meu filho necessita quando se comporta mal? Em vez disso, quando a criança se mostra indisciplinada, muitos pais perguntam: o que posso fazer para corrigir este comportamento? Se fizerem essa pergunta, a resposta lógica será: castigo. É por isso que o castigo é utilizado com tanto excesso. Ao contrário, os pais deveriam escolher uma forma mais adequada de educar os filhos. Se utilizarmos o castigo em primeiro lugar, mais tarde não saberemos analisar com facilidade as reais necessidades da criança. Ela não se sentirá amada se lidarmos dessa maneira com seu mau comportamento. Quando, porém, perguntamos: de que este filho necessita? Podemos prosseguir racionalmente e decidir o caminho apropriado. A criança que se comporta mal tem uma necessidade. Deixar de ver o que há por trás do mau comportamento pode nos impedir de tomar a atitude certa. Perguntar a nós mesmos: o que posso fazer para corrigir o comportamento do meu filho? Quase sempre nos leva a pensar em castigo. Perguntar: de que meu filho necessita? Nos dá a confiança de que lidaremos bem com a situação. Por que a criança se comporta mal? Tanque de amor vazio. Quando seu filho se comporta mal e você se pergunta: de que meu filho necessita? A pergunta seguinte deveria ser: seu tanque de amor precisa ser abastecido? É muito mais fácil disciplinar uma criança se ela se sentir amada de verdade, principalmente se a causa do mau comportamento for tanque de amor vazio. Nessas ocasiões, você precisa manter as linguagens do amor em mente, em especial o toque físico e o tempo de qualidade aliados ao contato visual. Quando a criança se comporta mal de propósito, o que ela faz não deve ser tolerado. No entanto, se lidarmos com a situação de forma equivocada, sendo muito rigorosos ou muito permissivos, teremos problemas no futuro, e todos piorarão com o passar do tempo. Sim, precisamos disciplinar a criança para que se comporte bem, mas o castigo não é o primeiro passo nesse processo. As crianças mais novas não são sutis ao solicitar o nosso amor. Elas gritam e quase sempre agem de modo inadequado aos olhos de um adulto. Quando percebermos que na realidade estão suplicando que passemos um pouco de tempo ao seu lado, que as seguremos com carinho e nos entreguemos inteiramente a elas, lembraremos que são apenas crianças e que temos a preciosa responsabilidade de abastecer seu tanque de amor em primeiro lugar, para depois educá-las a fim de que sigam em frente. Por que a criança se comporta mal? Problemas físicos. E o que fazer quando a causa do mau comportamento não é o tanque de amor vazio? Depois de se perguntar de que meu filho necessita e concluir que o tanque de amor da criança não está vazio, faça outra pergunta: o motivo é algum problema físico? A segunda causa mais comum do mau comportamento é a existência de um problema físico, e quanto mais nova for a criança, mais sua conduta será afetada por esse problema. Meu filho sente dor, está com fome ou com sede, cansado, doente. O mau comportamento não pode ser tolerado, mesmo se a causa for um problema físico. Entretanto, a indisciplina pode ser rapidamente atenuada se a sua origem for física. O remorso do filho, o perdão dos pais. Digamos que você conclua que o mau comportamento de seu filho não resulta de problemas físicos. Qual é a pergunta seguinte? Meu filho lamenta o que fez? Quando a criança lamenta verdadeiramente o que fez, não há necessidade de mais nada. Se seu filho está arrependido de verdade e demonstra remorso genuíno, alegre-se. Significa que a consciência dele está viva e bem. O que controla o comportamento de um filho ou de um adulto quando nada o obriga a agir adequadamente? Resposta correta: uma consciência saudável. E qual é a matéria-prima da qual uma consciência normal é formada? Culpa. É necessário um pouco de culpa para o desenvolvimento de uma consciência saudável. E o que elimina a culpa deixando a consciência limpa? Você adivinhou: castigo, principalmente o físico. No entanto, quando castiga a criança depois que ela já se sentiu culpada por seu comportamento, você está impedindo que ela desenvolva uma boa consciência. Em tal situação, em geral, o castigo produz apenas raiva e ressentimento. Quando seu filho se mostrar realmente arrependido do mau comportamento, perdoe-lhe em vez de castigá-lo. Com seu exemplo, você estará ensinando lindas lições sobre perdão, algo que ele levará para a vida adulta.
Ao receber o perdão dos pais, a criança aprende a perdoar a si mesma e mais tarde perdoar os outros. Que belo dom é esse! Você já viu uma criança realmente arrependida do mal que praticou e que recebeu o perdão do pai? Essa é uma experiência rara e inesquecível. O amor que flui do coração da criança é emocionante. A outra maneira de ensinar seu filho a perdoar é pedir perdão quando você agir de forma errada com ele. Faça isso de vez em quando, mas não com muita frequência. Se você se exceder neste ponto, estará prejudicando seu filho e ele não aprenderá com os próprios erros. 5 maneiras de controlar o comportamento de meu filho. Como pais, somos responsáveis por grande parte do que acontece com nossos filhos, quase sempre mais do que gostaríamos de admitir. Podemos aprender maneiras de ajudá-los a evitar a má conduta e, por consequência, os castigos. Apresentamos 5 métodos que você poderá usar para controlar o comportamento de seu filho com eficiência. 2 são positivos, 2 são negativos e 1 é neutro. Ao ler esta seção, pense nos métodos que já utilizou com eles. Talvez queira mudar de método ou incluir outro. 1. Pedir. Pedir é um meio muito importante e positivo de controlar o comportamento. Traz grandes benefícios tanto para os pais quanto para os filhos. Os pedidos são agradáveis às crianças e ajudam a acalmar a ira que pode vir à tona em consequência das ordens dos pais. E, para estes, é muito mais fácil ser gentis ao pedir, permanecendo, portanto, agradáveis, porém firmes. Ao pedir, você envia 3 mensagens não verbais ao seu filho. A primeira é a de que leve em consideração o que ele sente, pois diz: respeito o fato de você ter sentimentos, principalmente quanto a esse assunto. A segunda mensagem não verbal é o fato de você reconhecer que seu filho tem cérebro e é capaz de formar opiniões. Respeito a sua opinião sobre isso. A terceira mensagem é a melhor de todas. Os pedidos dizem a seu filho que você espera que ele se responsabilize pelo próprio comportamento. Hoje em dia, há uma falta muito grande dessa responsabilidade. Seu filho aprende a ser responsável quando você lhe dá chances para tanto. Ao pedir, você guia e o encoraja a assumir responsabilidade. A criança educada nesse contexto sente que trabalha em parceria com os pais no processo de desenvolvimento de seu caráter. Nesse tipo de educação, não é permissivo. O pai não está abrindo mão da autoridade ou do respeito. Na verdade, a criança respeitará muito mais os pais porque sentirá que eles não estão simplesmente lhe dizendo o que fazer, mas, acima de tudo, demonstrando interesse no que é melhor para ela. Os pedidos são também a melhor maneira de dar instruções. Pelo fato de serem mais agradáveis, mais atenciosos e mais ponderados que as ordens, você poderá usá-los para instruir seu filho quase sempre. Nenhum outro método permite isso. 2. Dar ordens. Às vezes é necessário e adequado dar ordens. Os pedidos funcionam muito mais quando temos uma escolha, mas as ordens são necessárias quando os pedidos falham. Temos então de ser mais enérgicos. As ordens são meios negativos de controle porque exigem tons de voz mais fortes que os pedidos, bem como inflexão de voz decrescente no final da frase. Essa mistura quase sempre provoca irritação, raiva e ressentimento da criança, principalmente se for usada com frequência. As mensagens não verbais que acompanham as ordens também são, em geral, negativas. Você está dizendo a uma criança o que ela deve fazer, sem dar-lhe oportunidade de opinar ou discutir. Portanto, está transmitindo a mensagem de que os sentimentos e a opinião dela não são importantes. Acima de tudo, está assumindo toda a responsabilidade e dizendo basicamente: não quero saber quais são os seus sentimentos e opiniões a respeito desse assunto. Não espero que você assuma a responsabilidade por seu comportamento. Espero apenas que faça o que estou mandando. Quanto mais usar técnicas autoritárias como ordens, repreensões, irritações ou gritos, menos eficiente você será. Porém, se usualmente você fizer pedidos agradáveis, as ordens dadas de vez em quando surtirão mais efeito. Como pai ou mãe, você tem um limite de autoridade. Se desperdiçá-la sendo negativo, sobrará muito pouco para os tempos difíceis e críticos. Ser agradável, porém firme, não apenas conserva sua autoridade, mas também a fortalece, porque possibilita que você conquiste não só o respeito e o amor de seus filhos, como também a gratidão. As crianças são ótimas observadoras. Veem e ouvem quando os outros pais lançam mão de disciplina desagradável, autoritária e irada com os filhos. Você não imagina quanto elas o apreciam e são gratas por tê-lo como pai quando são tratadas com bondade, mas também com firmeza. 3. Oferecer toque físico carinhoso. O toque físico carinhoso é capaz de conduzir a criança na direção certa.
Esse é um método eficaz para crianças que, em geral, fazem coisas que não são necessariamente erradas, mas que desagradam aos pais. Por exemplo, o hábito das crianças de 2 anos de responder com uma negativa pode ser confundido com rebeldia. Não, Henry diz, mas em seguida faz o que você lhe pediu. Às vezes, há uma demora entre a resposta dele e o atendimento ao seu pedido. Isso pode lhe parecer rebeldia, mas não é. A resposta negativa das crianças de 2 anos é uma fase normal de seu desenvolvimento, uma forma de começar a se separar psicologicamente da mãe ou do pai. Essa simples capacidade de dizer não é importante. Quando castiga uma criança pequena por isso, você a magoa e também interfere diretamente em seu desenvolvimento. Por favor, tenha cuidado para não confundir respostas negativas com rebeldia. São comportamentos completamente distintos. Digamos que você queira que sua filha de 3 anos se aproxime de você. Comece então com o pedido. Venha aqui, querida, venha. A criança responde não. Você parte para uma ordem. Venha aqui já. Ela responde de novo, não. Nessa altura você está realmente tentando a castigá-la, mas deve resistir. Em vez de correr o grande risco de magoar sua filha, que tal conduzi-la carinhosamente para o lugar que você tem em mente? Se ela resistir, você saberá que se trata de rebeldia e poderá tomar a atitude adequada. Mas, na maioria dos casos, você descobrirá que a criança não estava sendo rebelde, estava apenas dizendo não, e você a terá magoado desnecessariamente. Quase sempre as respostas negativas começam quando as crianças têm 2 anos, mas é possível encontrar exemplos em praticamente qualquer idade. Se não souber ao certo como lidar com a situação, tente um toque físico carinhoso. Esse método é particularmente útil quando a criança pequena faz travessuras em lugares públicos. Em vez de ceder à frustração, os pais poderão simplesmente afastá-la do local. 4. Castigar. O castigo é o método mais negativo e também o que torna mais difícil o controle da criança. Primeiro, o castigo precisa adequar-se ao tipo de falta cometida, porque as crianças têm muita consciência do senso de justiça. Sabem quando o castigo é muito brando ou muito rigoroso. Também detectam a incoerência nas atitudes dos pais em relação às outras crianças da família. Segundo, o castigo pode não ser adequado àquela criança em particular. Mandá-lo para o quarto, por exemplo, talvez seja muito doloroso para uma criança e um divertimento para outra. Terceiro, o castigo se apresenta de maneiras variadas, uma vez que os pais costumam confiar nos próprios sentimentos quando decidem aplicar a punição. Se tudo vai bem e eles estão confortáveis, a tendência é que o castigo seja mais brando. Nos dias problemáticos, quando estão de mau humor, o castigo é mais rigoroso. Por mais difícil que seja decidir quando e como castigar, você precisa estar preparado para fazê-lo corretamente. Para facilitar, reflita com antecedência a fim de evitar a armadilha do castigo. Sente-se com seu cônjuge ou um amigo íntimo para decidir os castigos apropriados para as diversas faltas. Esse planejamento manterá a ira sob controle quando seu filho fizer algo que o aborreça. Em caso de má conduta, se você for rápido em fazer a si mesmo as perguntas sugeridas anteriormente e receber reações negativas a todas elas, inclusive o não de uma criança de 2 anos, questione-se. Meu filho está sendo rebelde? Rebeldia é resistir e desafiar abertamente a autoridade dos pais. A rebeldia não pode ser tolerada, claro, e o comportamento tem de ser corrigido. Porém, a rebeldia de uma criança não significa que o castigo é o meio mais indicado para resolvê-lo. Evite a armadilha do castigo. Se um pedido for suficiente para interromper a atitude rebelde, e isso acontece com frequência, ótimo. Se um toque físico carinhoso ou uma ordem for a reação apropriada, muito bom. Se o castigo for indicado, aplique-o com cuidado. Finalmente, não utilize o castigo como principal meio de disciplinar seu filho pequeno ou adolescente, para não provocar grandes doses de ira desnecessárias. Também não force seu filho a engolir a raiva. Ele poderá desenvolver atitudes e comportamentos passivo-agressivos, tentando voltar-se diretamente contra você. Analisaremos o comportamento passivo-agressivo no capítulo 10. 5. Mudar o comportamento. A mudança de comportamento também controla a conduta da criança. Esse método utiliza reforço positivo, colocando um elemento positivo no ambiente da criança. Reforço negativo, retirando um elemento positivo do ambiente da criança. E castigo, colocando um elemento negativo no ambiente da criança. Um exemplo de reforço positivo é recompensar a criança por um comportamento adequado, oferecendo-lhe um doce ou uma fruta. Um reforço negativo poderia ser o de retirar seu privilégio de ver televisão por causa de atitudes reprováveis.
Um exemplo de castigo, às vezes chamado de técnica aversiva, seria mandar a criança para o quarto. A modificação de comportamento é útil algumas vezes, principalmente para problemas de comportamento específicos e repetitivos, pelos quais a criança não demonstra nenhum remorso. Acreditamos, no entanto, que esse método deve ser usado esporadicamente. Se os pais abusarem da mudança de comportamento, os filhos não se sentirão amados. O primeiro motivo para isso é que o princípio fundamental da mudança de comportamento é condicional, isto é, a criança recebe uma recompensa somente se ela se comportar de determinada maneira. Segundo, a mudança comportamental não lida com os sentimentos nem com as necessidades emocionais da criança. Além disso, não transmite amor incondicional. Se os pais controlarem as atitudes do filho, tentando primeiramente modificá-lo, ele desenvolverá um sistema de valores distorcido, no qual fará as coisas apenas para receber recompensa. A atitude seguinte será: que vantagem eu levo? A mudança de comportamento também ensina as crianças a usar o mesmo método com os pais. Para receber tudo o que querem, fazem tudo o que os pais desejam. Isso leva à manipulação. Dadas todas as cautelas implicadas nesse método, você deve estar surpreso com nossa sugestão de usá-lo. Ressaltamos, ele pode ajudar nos problemas de comportamento específicos e repetitivos de uma criança rebelde. No entanto, trabalhar com o sistema de recompensas exige tempo, coerência, esforço e persistência. Amor antes e depois do castigo. A disciplina é mais eficiente quando ocorre no contexto do amor. É um ato de sabedoria dar à criança uma expressão consciente de amor antes e depois do castigo. Temos notado que o meio mais eficaz de comunicar amor é usar a principal linguagem do amor da criança. Por isso, utilize-a sempre que precisar corrigir ou castigar seu filho. Larry é engenheiro eletricista, e sua personalidade é, por natureza, bastante rígida. Nos primeiros anos após ser pai, ele tinha a tendência de ser severo e muito frio ao disciplinar os filhos. Depois de aprender as 5 linguagens do amor, concluiu que a principal linguagem de seu filho era o toque físico. Larry nos conta como aplicou essa linguagem na disciplina do garoto. Kevin havia quebrado a vidraça do vizinho enquanto jogava beisebol no quintal. Ele sabia que não era permitido jogar beisebol ali. O parque ficava a apenas um quarteirão e era o lugar apropriado para a atividade. Havíamos conversado em várias ocasiões sobre os perigos de jogar bola no quintal. Quando nosso vizinho viu Kevin arremessar a bola que quebrou a vidraça, ele chamou minha esposa para contar o fato. Depois que cheguei em casa, entrei calmamente no quarto de Kevin e o encontrei trabalhando no computador. Aproximei-me dele e comecei a massagear seus ombros. Depois de cerca de 1 minuto, ele parou de trabalhar e deu-me atenção. Eu lhe disse: levante-se, quero lhe dar um abraço. Passei os braços em volta dele e prossegui. Tenho de tomar uma atitude muito difícil e quero que saiba que o amo mais que tudo. Continuei abraçado a ele por um longo minuto. A proximidade com meu filho foi agradável. Então, soltei-o e disse: sua mãe me ligou hoje para contar o que aconteceu com a vidraça do Sr. Scott. Sei que foi um acidente, mas você sabia muito bem que lhe demos uma ordem para não jogar beisebol no quintal. Por isso, tenho de discipliná-lo por ter desobedecido a essa ordem. Eu me sinto mal por ter de fazer isso, mas é para o seu bem. Você não poderá jogar beisebol nas próximas 2 semanas e terá de usar o seu dinheiro para pagar o conserto da vidraça da família Scott. Vamos ligar para o vidraceiro para saber quanto vai custar? Em seguida, abracei-o de novo. Sei que ele sentiu minhas lágrimas rolando por sua nuca. Amo você, cara, eu disse, e ele respondeu: também amo você, pai. Saí do quarto sabendo que havia agido corretamente. Foi muito melhor ter reafirmado meu amor por ele antes e depois da disciplina. Por saber que a principal linguagem do amor de meu filho era o toque físico, senti que a disciplina foi recebida de modo positivo. Lembro-me bem das vezes anteriores em que o disciplinei com raiva e lhe disse palavras duras e amargas. Algumas vezes cheguei a agredi-lo no auge da raiva. Agradeço a Deus porque agora conheço uma forma melhor de corrigi-lo. Se a principal linguagem do amor de Kevin fossem palavras de afirmação, o encontro de Larry com ele talvez tivesse sido mais ou menos assim. Kevin, preciso conversar um pouco com você. Quero que saiba que o amo muito e aprecio seu esforço para tirar notas boas na escola. Sei que quando chega em casa você quer relaxar. Também sei que gosta de jogar beisebol. Você costuma obedecer às regras da família e gosta muito disso. É raro eu ter de discipliná-lo. O que estou tentando dizer é que precisamos conversar sobre um incidente isolado que felizmente não faz parte de seu comportamento. Você deve saber que o Sr. Scott ligou para sua mãe esta tarde e contou que o viu arremessar aquela bola que quebrou a vidraça dele.
Apesar de ter sido um acidente, você conhece a regra a respeito de jogar beisebol no quintal. É difícil para mim, mas vou ter que discipliná-lo por causa de sua desobediência. Você não poderá jogar beisebol durante 2 semanas, e terá de usar o seu dinheiro para pagar o conserto da vidraça da família Scott. Vou ligar para o vidraceiro para saber quanto vai custar. Você entendeu que não estou zangado com você? Sei que não quebrou a vidraça de propósito, e que nem pensou nisso quando começou a jogar bola no quintal. Eu te amo muito e me orgulho de você. Sei que aprenderá uma boa lição com essa experiência. A conversa poderia ter terminado com um abraço, mas a principal expressão de amor está nas palavras de afirmação proferidas antes e depois da disciplina. Usar a principal linguagem do amor de seu filho não significa que você não possa usar também as outras. Significa que está transmitindo a ele a mais eficaz expressão de amor que pode transmitir, tanto antes quanto depois da disciplina. Por saber que isso demonstra amor ao seu filho, você será muito mais cuidadoso quanto ao tipo de disciplina a ser aplicada e quanto à maneira como vai agir. Respeitando a linguagem do amor de seu filho. Entender a principal linguagem do amor de seu filho o ajudará a escolher o melhor método de disciplina. Na maioria dos casos, evite usar uma forma de disciplina diretamente ligada à principal linguagem do amor de seu filho, que deve ser respeitada. Não a escolha como método de disciplina. Tal conduta não surtirá o efeito desejado e, na verdade, poderá causar dor emocional extrema. A mensagem que seu filho receberá não será de uma correção amorosa, mas de uma dolorosa rejeição. Por exemplo, se as palavras de afirmação forem a linguagem do amor de seu filho e você usar palavras de condenação como forma de disciplina, elas comunicarão não apenas que você está insatisfeito com um determinado comportamento, mas também que não ama seu filho. As críticas negativas são dolorosas para todas as crianças, mas para as que privilegiam as palavras de afirmação, são emocionalmente devastadoras. Ben, 16 anos, contou que seu pai não o amava e citou o modo como este o disciplinava, o que incluía voz alterada e palavras feridas. Se faço alguma coisa que ele acha errado, seus gritos duram horas. Lembro-me do dia em que ele me disse que não tinha certeza se eu era seu filho, porque não acreditava que um filho seu pudesse fazer uma coisa tão terrível. Não sei se sou o mesmo filho dele, mas sei que ele não me ama. No decorrer da conversa, ficou claro que a principal linguagem do amor de Ben eram palavras de afirmação. Ao usar palavras para mostrar insatisfação com o comportamento do filho, o pai destruiu no adolescente a sensação de ser amado. Tome cuidado. Se a principal linguagem do amor de seu filho for tempo de qualidade, não queira discipliná-lo com isolamento, mandando-o para o quarto cada vez que ele se comportar mal. Se for toque físico, não o discipline evitando abraçá-lo. Lembramos-nos de Carlos, um menino de 10 anos, cuja principal linguagem do amor é toque físico. Ele costuma chegar por trás da mãe e passar os braços ao redor dela. A mãe também gosta de toque físico e quase sempre transmite amor a Carlos por meio dessa linguagem. Mas Joe, o pai, foi criado num lar no qual o método usual de disciplina eram surras. Consequentemente, esse é o seu principal método de corrigir Carlos quando este lhe desobedece. Os castigos físicos não são abusivos porque não machucam nem deixam vergonhas na pele de Carlos. No entanto, quando Carlos leva uma surra do pai, chora por 3 horas seguidas. O pai não entende que está escolhendo a principal linguagem do amor do filho, toque físico, e usando-a de forma negativa. Consequentemente, Carlos se sente punido e não amado. O pai nunca o abraça após uma surra, porque em seu entendimento quanto à disciplina, isso lhe parece incoerente. Joe é sincero em seus esforços para corrigir o filho, porém não reconhece a grande distância emocional em que vem se colocando em relação a Carlos. Como pais, precisamos lembrar constantemente que o propósito da disciplina é corrigir o comportamento errado e ajudar a criança a desenvolver a autodisciplina. Se não aplicarmos o conceito da linguagem do amor em nossos esforços para corrigir o mau comportamento, poderemos destruir a sensação que a criança tem de ser amada. Entender a principal linguagem do amor de seu filho tornará a disciplina muito mais eficiente.